Olá, iniciamos a nossa terceira aula de Homem, Cultura e Sociedade com o tema, a questão que envolve a consolidação global do sistema capitalista, ou seja, a consolidação da sociedade global. Você tem observado dentro da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade que muitas são as reflexões que envolvem essa constituição do porquê analisarmos a nossa realidade, aquilo que vivemos concretamente, as nossas experiências. E o nosso encontro de hoje vai tratar exatamente de experiências muito próximas. Por quê? Porque dizem respeito, estão demarcadas no tempo e na sua periodicidade, o século XX. Então, muito dos acontecimentos, muito das mudanças, das transformações, de todas essas questões que foram vividas ou por seus pais ou mesmo por vocês no século XX, vão refletir a nossa condição, a nossa realidade no século XXI. Quando nós falamos a consolidação de uma sociedade global, nós estamos falando do momento atual no qual nós nos encontramos, no momento em que estamos em relação, em rede, os processos de internet, a comunicação, estamos falando daquilo que foi denominado no século XX de globalização. E quando pensamos o que é essa globalização e como ela ocorre, nós imediatamente pensamos que é algo que só decorre do século XX. E não. Isso veio desde o momento em que a humanidade, né, desde os primórdios, onde a humanidade buscou aí aumentar os seus capitais, aumentar as suas terras, as suas propriedades, ou seja, inicia-se lá no século XV, com as primeiras navegações, onde a interligação entre países, nações, entre culturas, começam a ser ali estabelecidas. No primeiro momento, recebe o nome de colonização, no segundo momento, de imperialismo. E no terceiro momento, no momento atual do século XX, que adentrou-se ao século XXI, recebe o nome de globalização. Esse período, essa forma de buscar os processos econômicos e o aumento da produtividade, da economia, dos capitais, a partir do quê? A partir do avanço do desenvolvimento. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre isso, essa globalização, essa sociedade globalizada que se consolida através de um sistema político, um sistema econômico que é o capitalismo, e através de uma leitura do neoliberalismo, da forma de produzir ideias e pensamento, onde cada instituição passa a ter um determinado papel importante para o desenvolvimento dela. Mas olhem no quadro a nossa contextualização da aula. Os processos da globalização e a realidade cultural, tecnológica, econômica, política, social e as implicações ambientais. É um desafio e tanto, né? Dar conta de trabalhar todos esses processos nos leva a refletir, a pensar sobre os impactos das tecnologias no processo de mundialização. Epa, professora, mas a senhora falou em globalização, agora mundialização. Sim. A palavra mundialização, ela é muito utilizada principalmente pela teoria francesa, né, pelos teóricos da antropologia e vinculados aí às ideias concebidas francesas ou da França, que estabelece a mundialização como esse modelo global da cultura da sociedade e as suas interconexões. Quando falamos em globalização, nós já estamos pensando mais no sistema econômico, no capital mesmo do processo. No quadro ainda, dentro dessas leituras, vamos fazer a discussão sobre o acesso à informação, a interconectividade global, o multiculturalismo, a homogeneização cultural e o interculturalismo. Veja que o desafio é grande, porque as temáticas são complexas, fazem parte da nossa realidade, portanto, não existe algo construído como única verdade, única forma de analisar, e faremos isso através de uma série de reflexões que eu convido você agora a pensar sobre elas. Quais
Quais os caminhos da globalização? É importante aqui demarcarmos que existem vários autores que fizeram uma leitura profunda, principalmente do campo da sociologia, o Taviani, o Milton Santos da geografia, a Castells, que vai trabalhar a sociedade em rede. Então, vários autores nos levam a refletir como se dá ou como se deu o princípio, a origem do processo de globalização. E essa origem, como ela vai marcar o nosso contexto, as nossas experiências, a nossa realidade atual, a nossa realidade contemporânea. Esses autores, na sua grande maioria, e a partir de um olhar crítico, reflexivo, nos chamam a atenção para a globalização a partir de 3 aspectos. O primeiro seria o aspecto da globalização como algo fantasioso, algo poderoso, algo muito bom, que trouxe o desenvolvimento para todas as sociedades e que fez com que isso permitisse o encurtamento do tempo, o encurtamento das dificuldades das nações, vamos dizer assim, né, dos parâmetros nacionais e tudo mais. Outros autores vão nos mostrar que esse processo da globalização, ela traz consigo uma certa perversidade, ou seja, a globalização se torna um instrumento perverso entre nações, entre indivíduos e entre sociedades. Por quê? Porque ela vai ocorrer de forma desigual. E outros autores ainda atualmente pensam a globalização a partir de parâmetros que podem consagrar uma nova realidade, quer dizer, uma expectativa para um novo real. Por isso, nós vamos devagar. Vamos pensar a globalização dentro do processo histórico, sociológico, para enumerarmos aí essas reflexões de maneira bem tranquila. No quadro, a globalização se caracteriza pelo aprofundamento das relações entre os países que abrangem esferas econômicas, políticas, culturais e sociais. Portanto, a globalização ela é um contexto geral, é um contexto onde os seus antecedentes históricos podem ser demarcados no século XV, a partir do mercantilismo, ou seja, no momento em que as navegações em busca de especiarias e novos comércios, com a aliança do rei e a burguesia, saem pelos mares aí à busca de novos países, novas colonizações, novas formas de buscar aí o seu desenvolvimento. No segundo momento, nós entendemos o século XIX, que é o imperialismo, que caracteriza-se pelo avanço e as estreitas relações internacionais que vão criando aí uma certa dependência econômica e política, tornando os países hegemônicos. Então, a partir do século XIX, nós vamos ver a hegemonia sendo construída através da planificação econômica, através de uma produção ampliada e também nós podemos demarcar a globalização a partir dos anos 90, principalmente dos anos 90, né? 60 e 70 entre os países desenvolvidos e nos anos 90 aqui na América Latina, que é o modelo econômico que vai dando a partir do neoliberalismo as consequências da abertura do capital, né? A abertura de integração comercial. Essa globalização traz consigo alguns aspectos importantes a serem verificados. Primeiro, o aprofundamento das relações nas esferas comerciais, econômicas e culturais. Um aprofundamento nas relações tecnológicas, comunicações, transporte, diminuindo as distâncias, as fronteiras dos países. E também os meios de comunicação sem fronteira, culturais, políticas, religiosas, vão dando aí uma ideia de uma aldeia global. Quero trazer esses aspectos para você, para pensarmos um pouco melhor. O processo de globalização, ou a realidade que se dá a partir do século XX, dos anos 90, principalmente na América Latina e Brasil, localizado, nós vamos vendo através do encurtamento das distâncias, que são essas relações que nós chamamos aí de desenvolvimento não só do transporte, mas o desenvolvimento das
próprias telecomunicações, as redes, as internets, faz com que nós estejamos a todo momento ligados e interconectados, e neste processo de rede que vai se estabelecendo, McLuhan, que é um autor das ciências da comunicação, ele traz aí a ideia de aldeia global, ou seja, o mundo se torna um espaço único, onde todos os indivíduos estão intercambiados nessas relações, no processo econômico, político, cultural e social. Muito interessante as teses de McLuhan, quando ele vai desenvolvendo aí essa reflexão da aldeia global. No quadro, temos também, para pensarmos um pouco mais as características da globalização, o pensamento o neoliberal, ou seja, o neoliberalismo, que vai ser caracterizado, ou vai trazer aí através dos blocos econômicos, através da flexibilização crescente no fluxo das mercadorias, tais como, por exemplo, o Mercosul, a União Europeia, a NAFTA, que são grupos, né, ou blocos econômicos que vão determinando todo um processo de desenvolvimento da própria sociedade e vão se colocando através das organizações no processo econômico, lembrando que a globalização tem muito a ver com a questão da economia, né? Ela tem uma característica econômica e financeira, através das transnacionais e multinacionais, que tem o quê? Como objetivo? Ampliar a rede de acesso aos consumidores, quer dizer, ter aí, a partir das matérias-primas, da mão de obra, do contrato da mão de obra barata, ter uma forma aí de multiplicar os seus ganhos, né? A sua produção da mais-valia. E com isso ela traz também consigo o processo de precarização do trabalho. Por quê? Porque as empresas agora, quando nós falamos em precarização do trabalho, nós vemos que no momento dos anos 90, a forma de se estabelecer as empresas, as transnacionais, as multinacionais, não necessariamente precisava mais de um trabalhador no seu país, na sua nação. Eu poderia ter uma empresa nos Estados Unidos, contratar trabalhadores na China, no Brasil, na Argentina, e nesse sentido há um processo de precarização que nós vamos discutir um pouco mais aprofundado daqui a pouco. Também podemos dizer, no quadro, que essa forma pode ser assim concebida. A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira, articulando capital, tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social, e é acompanhada pela publicidade, pela mídia, pela imprensa eletrônica, pela indústria cultural, pelos programas de rádio, emissões, fax, redes, e isso tudo faz com que as fronteiras agilizem os mercados e o consumismo. Promove, portanto, o redimensionamento de espaços e tempos, conforme nos diz Yanni. O que podemos dizer sobre as marcas e o avanço da globalização? Bom, tenho certeza que você teria aí 1000 formas de explicar. Olha, eu posso viajar, não tem mais tantas fronteiras, né? Apesar que agora nós estamos aí numa situação mais delicada, né? O século XXI, a partir aí de 2010, 2011, começou a ter uma nova configuração. Mas se nós pensarmos no modelo geral e pensarmos com o olhar do século XX, nós vamos ver que as marcas que a globalização nos trouxe foram as próprias formas de consumo que nós pudemos aí desenvolver. O próprio Bauman, um autor da sociologia, ele diz, olha, tudo passa a ser numa liquidez muito rápido, né? Tudo passa a não mais se construir dentro de um processo sólido, ou seja, de um espaço físico. Tudo pode ser aí cambiado, compras, consumo, forma de relacionamentos, tudo
passa por uma nova realidade. E isso é visto, é real. Você conversa com os seus amigos, né, americanos, canadenses, ingleses, franceses. Nós temos todo esse processo aí muito presente em nossas vidas. Mas esse marco, ele carrega consigo também algumas coisas que precisam ser pensadas. Traz com ele também uma forma de desestruturação de uma organização ou de uma estrutura societária pensada ainda no ambiente da solidez, ou seja, ainda pensado no início do século XX, quando o capitalismo se coloca enquanto um estado de bem-estar social, enquanto um estado de fronteiras, um estado que se preocupava somente num primeiro momento com a sua nação. Mas vamos ao quadro, vamos tentar pensar isso melhor. A própria discussão da globalização, no sentido dos marcos, ela é decorrente daquilo que chamamos de neoliberalismo. Então, pensando o sistema de ideias, que é esse neoliberalismo, né, essa maneira de pensar as políticas econômicas e as defesas que ele faz, a não participação do Estado na economia, a rápida, né, os mercados em expansão, essa globalização, segundo o Yanni, ela pode ser entendida assim. A globalização não é um fato acabado, mas um processo em marcha. Enfrenta obstáculos sobre interrupções, mas generaliza-se, aprofunda-se como tendência. Por isso, há nações continentais nas quais a globalização pode desenvolver-se ainda mais e ter ainda mais espaços a conquistar. Olhem essa figura, que interessante. Aqui, essa figura foi tirada exatamente para pensarmos o processo de globalização e essa interconexão, essa interligação entre todos os países, principalmente no que tange às relações de comunicação, às relações de comércio, às relações que se estabelecem aí para o consumo. A globalização tem muito a ver com a forma de consumo que o século XXI vem desenvolvendo e desenvolve no seu dia a dia, nas nossas práticas, né? Onde a mercadoria, ela não tem mais uma nacionalidade. A mercadoria, ela vem do todo mundial, quer dizer, é uma mercadoria global. E essa mercadoria, ela também tem um valor, que representa-se através do quê? Dessa não intervenção do Estado nas relações econômicas, sociais, políticas e culturais. Por isso que a gente comenta, quando nós estávamos antes do período da globalização, ainda lá no início do século XX, o Estado sólido, o Estado-nação, ele se preocupava com as relações de modo geral, né, as relações universais, vamos dizer, da sua nação. Agora, as relações são universais, mas são universalizantes globais, ou seja, o universo é global. Não se tem mais uma característica nacional. Mas olhem no quadro. Nessa perspectiva, nós podemos dizer que vivemos a aldeia do global que o McLuhan já tinha colocado. Quer dizer, esse pesquisador, ele percebe que a unidade do planeta vai se dando através de uma linguagem universal, uma linguagem da rede, né? A linguagem do desenvolvimento das tecnologias, a linguagem dos computadores. Então, esta linguagem, ela vai se estabelecendo através do quê? De uma velocidade do fluxo de informações e de pessoas, porque daí encurtam-se as distâncias no mundo e facilita-se as trocas culturais entre os diferentes povos. O McLuhan, ele explica essa ideia da aldeia global, então, pelo processo do quê? Da tecnologia, quer dizer, todo o avanço tecnológico, toda essa malha de desenvolvimento dos computadores, do processo de acesso às internets e tudo mais, traz consigo essa condição da malha global, ou seja, a teia global, que são as redes virtuais.
Mas você sabe, você vive isso mais do que ninguém, não é mesmo? Você está com o seu WhatsApp, você está na rede, você tem a sua forma de se comunicar com os seus grupos sociais, a maneira como isso impacta isso no Brasil, sentimos muito isso a partir desse período que nós estamos vivendo, que são as próprias formas de se utilizar o WhatsApp, não é? De que maneira o WhatsApp é utilizado para a política, para a comunicação, para a família, para a educação também. Então, todas essas maneiras que a aldeia global foi aí observada e traduzida nas nossas relações, vão dando conta de um novo modelo. E esse modelo é o modelo que você vive, que eu vivo, é o modelo onde as nossas experiências vão construindo gradativamente as condições da própria sociedade. No quadro ainda, temos uma reflexão importante. Com a globalização, também veio com ela o processo de precarização. Então, não dá para pensar a globalização sem pensarmos o processo de precarização. A instabilidade que também foi aí observada, foi traduzida nas relações de trabalho. Então, nós estamos falando de uma nova forma de trabalho, nós estamos falando de um processo multidimensional de institucionalização da instabilidade, porque ela apoia-se na diminuição dos custos da produção, na flexibilização dos direitos trabalhistas, ela reduz as políticas de proteção social, de cidadania, acentua o processo de terceirização, precarização e informalização do trabalho. Olha aí os nossos Uber, né? A questão aí do iFood, tudo aí está bem explicado dentro do contexto da nossa experiência e nos leva a uma vulnerabilidade das condições sociais da vida do trabalhador. Então, assim como ela traz uma série de consequências de desenvolvimento, de interligação, de interconexão na comunicação, ela também traz problemas para serem resolvidos com a precarização. E é por isso que nós falamos, a globalização, ela nos traduz através de contrastes. Ela pode ser observada através dos diferentes contrastes globais, contrastes desde entre indivíduos, entre grupos e entre nações. Então, a globalização, ela demarca este processo. Ah, professora, lá no século XV, com a primeira globalização também essas demarcações, esses contrastes foram observados? Sim, vejam quantas nações foram destruídas, né? Quantas nações indígenas que foram colonizadas, africanas que foram colonizadas até a sua extinção. Então, esses impactos que a globalização nos coloca, eles apresentam-se de diferentes maneiras, mas as suas nuances se perpetuam, que é o processo da desigualdade, o processo de não equidade no processo global. Mas vamos ver isso com mais tranquilidade. Olhem no quadro. A relação desigual entre as nações pode ser vista através do contraste entre o mundo rico e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia em relação e detrimento ao outro mundo, que é o mundo miserável. Há uma divisão entre as nações que pensam e elaboram os novos produtos daquelas que o produzem, que entregam mão de obra barata na execução que serão possíveis e serão os possíveis consumidores. Então, é muito importante a gente ter isso aqui de pano de fundo. Ao mesmo tempo que a desigualdade entre as nações é gritante, porque algumas concentram a tecnologia, a ciência, o desenvolvimento na educação, o processo de desenvolvimento global da sua sociedade, e outras em detrimento à pobreza, em detrimento o trabalho escravizado, ou o trabalho sendo precarizado, mal pago, e também são aqueles que vão consumir os bens que serão produzidos pela tecnologia e o desenvolvimento dessas nações ricas.
É uma coisa meio desigual, não é mesmo? Olhem no quadro novamente aqui para termos uma discussão sobre alguns dados importantes. Então, agora eu vou chamar alguns dados para você acompanhar comigo essa análise. Vejam aqui. O aumento das desigualdades se tornou a face da globalização e gerou descontentamento, intolerância e instabilidade social, sobretudo em nossos jovens, disse o secretário-geral da ONU nessa 37º período da sessão do CEPAL em 2018. Mas olha que dado interessante. A crescente desigualdade do capitalismo mundial pode ser vista através dos números. O número de bilionários aumentou para 2.199, sendo que 1% mais rico da população mundial possui tanta riqueza quanto o restante dos habitantes. Olha que triste isso. As 8 pessoas mais ricas do mundo possuem tanta riqueza quanto a metade mais pobre. 330 milhões de africanos vivem hoje na extrema pobreza. Isso não precisaríamos nem, talvez, estar aqui especificando, porque isso é muito claro. Nós observamos que com a globalização, no primeiro momento, algumas leituras, Arroyo e outros autores, nos demonstram que a América do Norte, a Europa, ou seja, o hemisfério norte do mundo, né? Ele se transformou em um hemisfério totalmente desenvolvido, com tecnologias avançadas, com um capitalismo organizado e estruturado lá nos anos 80 e 90, tá? Isso nós estamos nos reportando lá para o século XX. Hoje já tem uma outra característica lá também. E no segundo, em detrimento de um hemisfério sul que foi empobrecido. Por quê? Foi no hemisfério sul que ficaram os responsáveis do trabalho, da precarização, da retirada dos bens e dos produtos para a transformação de capital lá no norte, então em detrimento disso. E por isso muitas nações se tornaram muito pobres, mas muito pobres mesmo, tais como na África. No quadro ainda, temos alguns dados que vão nos permitindo entender que o país asiático, como a Índia, ele conta com 111 bilionários no terceiro mundo. Apesar disso, ele tem 425 milhões de pessoas indigentes. Olha, 111 bilionários para 425 milhões de pessoas indigentes. Todos esses dados são retirados hoje dos sites, né, das pesquisas aí que foram apresentadas. E no Brasil, como é que fica isso? Vamos ver aqui primeiro. 0,01 mais endinheirado, que significa 14 mil famílias dos Estados Unidos, possuem 22,2% da riqueza do país, ao passo que 90% mais pobres, que significa mais de 133 milhões. Então, não é um problema só da África, da Ásia, mas também dos Estados Unidos. E no Brasil não poderíamos deixar de falar que a riqueza de apenas 6 bilionários, 6 bilionários, alcança um valor de 78 bilhões de dólares e representa a soma dos recursos de 50% da população brasileira mais pobre. Isso foi tirado do dado da Oxfam Brasil, que é um órgão importante de pesquisa que vai discutir aí o processo de desigualdade e da globalização. Eu ia falar mais. Para pensarmos sobre a globalização, você deve estar lembrado que nosso livro didático, o livro que você acompanha, várias situações, problemas foram colocados, vários questionamentos nos são ali instigados para que possamos pensar e refletir os conceitos, as discussões das nossas próprias experiências e também as discussões teóricas, conceituais da sociologia, para dar respostas, se é que tem respostas, né? Porque é algo novo,
algo que ainda está acontecendo, algo que está se modificando a todo momento. Então, quando nós pensamos o início da globalização no Brasil, que se dá entre os anos 70, 80, 90, mais especificamente nos anos 90, com a questão da queda do Muro de Berlim, com a questão aí das discussões que se coloca enquanto o fim da direita e da esquerda, ou do comunismo e do capitalismo, uma sociedade global unificada para o consumo, para as integrações. Quer dizer, teve todo um discurso nos anos 90 em relação a esse processo. E em cima dessa relação, que é tão recente, não é? Nós estamos falando aí de 40 anos atrás, praticamente, tudo vem se configurando e uma pergunta não quer se calar. Vamos ao quadro? A pergunta que não quer se calar é o seguinte: como ficam as situações migratórias e as condições de vida no processo da globalização atual, ou no processo da globalização desde quando ela tem o seu marco aí diferenciador? Então, como fica a situação dos imigrantes, né? Dos processos de migração? Bom, você deve estar acompanhando com os noticiários, várias notícias nos vêm aí desde o ano passado, retrasado, a fuga dos haitianos, os palestinos, muita gente fugindo de seus territórios que estão em guerras, ou territórios destruídos totalmente pelas guerras, e em busca de novos horizontes nos países desenvolvidos, na Europa ou nos Estados Unidos. Então, várias são as notícias que nos mostram que as migrações entre os povos, ela, num primeiro momento, ela ocorreu de forma que acentuou ou se deu importância para o processo da globalização, como essa relação de países sem fronteiras, né? No primeiro momento, o discurso era esse, não tinha fronteiras. A globalização, ela destituía as fronteiras dos países. Mas, atualmente, este processo já é outro, né? Os países têm buscado aí, alguns até de uma forma intolerante, vêm buscando fórmulas ou estratégias para não permitir a migração desses povos que saem em busca de novos territórios para a sua sobrevivência. E esse processo pode ser analisado também à luz da sociologia. Vamos ao quadro para verificar isso. A globalização, então, foi um fenômeno que atingiu o mundo, mas não de uma maneira homogênea, uniforme, linear. Por isso que as benesses das ciências não chegaram para todos os povos, todas as nações. As contradições provocadas pelo processo da globalização no Brasil aumentou a produção e o consumo, acentuando aí a precarização do trabalho, a concentração de renda e o desemprego. Também as benesses das ciências não chegaram para todos. Então, como fica esse processo de migração? Ora, muitos dos nossos brasileiros foram buscar também na América, né, o sonho americano de fazer sua riqueza, de ter melhores trabalhos. Então, se nós analisarmos aí os anos 90, o início do século XXI, nós vamos ver que teve uma grande demanda de jovens brasileiros que estavam desempregados aqui no Brasil, que foram buscar em outros países, principalmente nos Estados Unidos, entrando ilegalmente, para tentar buscar a sua sobrevivência, assim como outros povos, né, como os africanos, os indianos, foram buscar também essa mudança. Por quê? Porque o global não é universal. O global se tornou desenvolvido para determinados espaços, determinadas regiões, e outras em detrimento na sua precarização e na sua pobreza. No quadro ainda temos mais uma questão a ser vista. A sociedade globalizada, ela nos trouxe uma ideia de exclusão. Por que ela exclusão? Porque essa exclusão se fez através das próprias instituições, ou seja, as instituições não ofereceram mais amparo. Isso quer dizer,
Por quê? Porque o Estado, ele segue aquela linha do neoliberalismo, a retirada do Estado nas políticas sociais, nas políticas públicas. No mundo globalizado, as pessoas não se limitam mais às fronteiras de seus países. É preciso preparar-se bem profissionalmente. Bons executivos são requisitados em todo o planeta. Epa, mas olha uma coisa importante, né? Levaram muito capital humano dos países aí em desenvolvimento, tais como o Brasil, para os países desenvolvidos. Então, isso também foi uma forma de migração no sentido em que tiraram, vamos dizer, dos países em desenvolvimento a chance deles desenvolverem as suas próprias tecnologias, a sua ciência, o seu próprio desenvolvimento, para que se concentrasse já aonde os centros estão estruturados, tais como os Estados Unidos. Nós temos uma empresa chamada Embrapa, por exemplo, que muitos dos pensadores, muitos dos estudiosos e pesquisadores foram para vários lugares no mundo e foram retirados nesse processo da nossa Constituição, quer dizer, do nosso processo de desenvolvimento. No quadro ainda, temos a discussão que o processo migratório global não se finaliza, ele é incluso e ele também é inacabado, quer dizer, ele ainda está num processo um processo a vir a ser, um processo de realização. Nós ainda vivemos esse processo de globalização e essa globalização cada vez mais ela vai ganhando nuances, vai ganhando outras cores, vai ganhando novos formatos, mas ela está aí, presente entre as nações. Bom, pensando toda essa discussão de globalização, os prós e os contras, os avanços dos sistemas globais, a possibilidade das relações e a intercomunicação entre os espaços nacionais, mundiais. Dentro desse processo todo, eu gostaria de convidar você que me trouxesse questões, que interagisse agora, para que nós pensássemos um pouco mais, refletíssemos, dialogássemos em relação a esses processos. A ideia é, a globalização está aí, ela faz parte de uma realidade, ela está em trâmite, nós estamos vivendo esse processo, você vive esse processo, eu vivo esse processo, cada vez mais mediados pelas tecnologias, pela comunicação, pelo processo de comunicação midiático, pelos computadores, pela internet, e como isso pode ser, vamos dizer assim, e aí eu te questiono, como isso pode ser engendrado, pode ser colocado como algo que traga melhor qualidade de vida, melhor educação, melhor forma de sobrevivência dos indivíduos na atual ou nas atuais sociedades. Como que você acha isso? Vou te dar uns minutinhos para você pensar, traga as suas dúvidas ou as suas inquietações.
algumas perguntas que foram colocadas, eu vou tentar fazer num bloco só. Veja, a questão do fato da globalização, ao extrair as riquezas de determinados países, deixá-lo pobre, ou ele tem as condições de também se desenvolver e tornar um país rico. Isso leva à discussão da globalização enquanto um processo homogêneo, que nós vamos falar também e vamos falar daqui a pouco em outro quadro. E também sobre a questão da educação. Então, como ficam esses três elementos, né? Então, vamos pegar aqui, entendendo o que seria essa globalização, não de forma homogênea. A globalização, por ser um sistema que decorre de políticas econômicas, que decorre de uma visão de mundo econômico e financeiro, que é a visão do neoliberalismo, quer dizer, a globalização está intimamente ligada ao neoliberalismo, ela vincula-se todo o processo de desenvolvimento a partir dos países que já têm a sua, vamos dizer, os seus modos, as suas formas de produção muito bem conduzidas. Então, por exemplo, os países desenvolvidos, ao extraírem as riquezas dos países em desenvolvimento, não é que eles vão empobrecê-los por conta disso, mas é óbvio que se eu não tenho uma educação de qualidade, se eu não tenho uma educação que possa produzir cientistas, que traga aí as tecnologias para o país, como é que eu vou desenvolver esse país a não ser como um país que serve aos outros países como matéria-prima somente, e não o desenvolvimento? Porque o que dá lucro é aquilo que é desenvolvido no capitalismo. Nós sabemos que a matéria-prima produzida em material, em objeto, em coisa, é isso que vai gerar o lucro, porque o que dá lucro é o trabalho humano. E a educação nesse processo todo está aí consagrada. Mas eu acredito que agora, nossas próximas reflexões, nós vamos conseguir responder isso um pouco melhor, ok? Nossa, ok. Louca. Efeitos da globalização. Bom, aí é que eu vou chegar, então, nessas discussões que nós estamos pensando sobre os efeitos que se deu através dos países, através das relações dos desenvolvidos e não desenvolvidos, aqueles que têm a matéria-prima, mas não têm os pesquisadores, a tecnologia para desenvolver os produtos. Então, o que acontece? Os países desenvolvidos, nessa abertura de capitais, nessa abertura entre as nações, esses países, a partir do discurso neoliberal, das privatizações. Então, esses países vão se apropriando dos bens imateriais dos outros países e vão produzindo as suas riquezas. E também vão, neste processo, fazendo a acumulação do excedente. Olhem no quadro. Dentro dessa realidade, nós entramos nessa reflexão do multiculturalismo e a homogeneidade cultural. Ou seja, à medida em que nós vamos estabelecendo uma existência de várias culturas, então, quando nós falamos em multiculturalismo, nós estamos pensando em várias culturas, em vários marcos e espaços. E essa homogeneidade que se dá, essa homogeneidade cultural, econômica, ela se dá a partir de modelos. Então, se estabelece os modelos a serem seguidos e esses modelos vão criando o quê? Identidades, não é? Identidades. Essas identidades podem ser assim observadas. Uma mistura e coexistência de várias culturas e sociedades em um mesmo espaço territorial, integrando informações das diversas sociedades e partes do mundo. Então, quando nós pensamos no processo de globalização, nós estamos pensando nessa relação de múltiplas, né? Múltiplas nacionalidades, múltiplas etnias, múltiplos relacionamentos, múltiplas pessoas. E cada uma dessa carrega consigo o quê? A sua própria identidade, identidade de nação, identidade de formação. E essa identidade vai dando ao processo de globalização uma maneira de se estabelecer com, vamos dizer, métodos
ou com modelos de massa, de massificação, para que eles se coexistam no mesmo espaço. Então, aí é que se busca o discurso do não preconceito, o discurso do entendimento das diversidades, né, dentro de todo esse processo da própria globalização. No quadro ainda, quando pensamos dentro desse olhar, nós saímos do olhar do econômico especificamente, né, das relações econômicas entre as nações, entre os países, e entramos então no conceito do quê? No conceito de cultura, que é nada mais do que a padronização, a uniformalização de modos de vida, de costumes, de hábitos dos mais diferentes e diversos povos. Veja, hoje o que está demarcando todas as nossas sociedades são o quê? Os shoppings, né? O shopping faz parte de uma realidade homogênea de todas as sociedades que se dizem desenvolvidas e num processo global. Não existe, nesse sentido, um movimento unilateral em direção à homogeneidade cultural. A globalização também leva a uma insistência da diversidade. Olha, eu queria demarcar o seguinte: mesmo com todo o processo de homogeneização da cultura, dos modos de ser, de se falar, de se intercomunicar, de se relacionar, né, pelos computadores, pela internet, tudo isso que se produz através de um processo de massificação, mesmo assim somos diversos, mesmo assim há uma resistência, essa resistência cultural que os antropólogos tanto apontam e demonstram como isso é importante para se constituir a identidade de uma nação. No quadro, dentro dessa ideia, uma busca de recuperação das tradições perdidas e da ênfase da identidade cultural e local se torna, dentro deste processo, um ponto de partida, né? Um ponto de partida para os aspectos culturais. Então, o que seriam esses aspectos culturais, se não a cultura brasileira como uma síntese, né? Isso é importante nós termos aí como observação da influência dos vários povos e etnias que formaram o nosso povo brasileiro. Darcy Ribeiro, em seu livro O Povo Brasileiro, e outros autores da antropologia, demonstra, através da teoria, o quanto nós, como povo brasileiro, somos diversos e múltiplos, e como as etnias que nos precedem, né? Não só o negro, o escravo, como o português, o italiano, todas essas formações que foram fazendo parte ao longo da construção da nossa identidade, trazem conosco este processo diverso, essa pluralidade cultural que é a representação do povo brasileiro. E, portanto, no quadro, podemos ali reforçar a ideia, vamos ver aqui no quadro, que o povo brasileiro traz, então, como característica um mosaico de diferentes vertentes culturais que formam juntas a cultura, a experiência, a interação deste povo em sociedade. E como falar da cibercultura? Então, dentro desse processo todo que nós estamos analisando, onde entra esse processo da cibercultura? A cibercultura nada mais é do que o termo utilizado, né, para discutirmos ou especificar a infraestrutura material da comunicação digital. O que é isso, professora? A cibercultura é a rede, é as nossas relações, as nossas interações, a maneira como nós nos relacionamos com as redes, com a internet, com os grupos, os grupos sociais, né, que estão aí nas nossas redes sociais, é a maneira como os indivíduos vão se comunicando, vão se estabelecendo um outro modelo e uma nova forma de comunicação na sociedade. Para terminarmos, vamos ao quadro novamente. A discussão do termo ciberespaço especifica não apenas a infraestrutura material
da comunicação, mas também a informação através do universo das relações de comunicação e produção. E através dele podemos ver o interculturalismo, que são essas interações das comunidades éticas, dos valores tradicionais compartilhados entre os cidadãos e que promove também essa capacidade de ligação entre os indivíduos de diferentes matizes, diferentes formas de se conceber. O povo brasileiro é esse povo de matizes culturais plurais e diversas. Globalização e meio ambiente. Dentro do processo que nós estamos aqui analisando, então você veja a globalização enquanto um aspecto de multiculturalismo, nós estamos focando ali os aspectos culturais. Os antropólogos nos ajudam muito a observar os prós e os contras, essa forma de integração e de interação que se dá entre os indivíduos, principalmente quando pensamos aí o ciberespaço, que é a maneira que nós nos comunicamos no atual contexto societário, através das redes, através dos computadores, através das mídias. E quando nós pensamos a globalização e o meio ambiente, nós poderíamos nos reportar a vários momentos da história. Desde o século XV, quando, com as navegações, os colonizadores buscaram extrair das nações que eles colonizavam toda a matéria-prima, todas as suas riquezas e levavam para a transformação em seus países a partir das suas tecnologias e desenvolvimento, fazendo assim esse processo de exclusão e muitas vezes de grande diferenciação, trazendo aí um país muito rico em detrimento de um país muito pobre. No atual contexto que nós vivemos, da globalização e o meio ambiente, o que nos chamou a atenção foi, recentemente, uma menina de 16 anos que foi participar de uma reunião nos Estados Unidos da discussão climática e ali a Greta Thunberg, ela se colocou com muita propriedade, dizendo, olha, parem de discurso, vamos trabalhar o nosso meio ambiente. Parem de falar sobre o meio ambiente de uma forma fantasiosa. Estamos vivendo um momento do fim das nossas próprias gerações, ou seja, o processo climático é um problema a ser resolvido pelos países e não se focar apenas no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento financeiro. Essa menina chamou a atenção do mundo para discutir questões que são tão óbvias e tão presentes na nossa realidade. Vamos ao quadro. A globalização e o meio ambiente, ela é uma necessidade, ela se dá através da necessidade do crescimento econômico e a expansão do mercado e, portanto, ela ocorre na medida em que, ao mesmo tempo que ela leva o desenvolvimento, ela compromete os recursos naturais e prejudica o meio ambiente. Se você parar para pensar, você deve estar lembrado aí que desde o século passado, século XX, quer dizer, uns 40 anos atrás, todo mundo falava do problema da água, o medo em que os países se colocavam em relação ao esgotamento da água, enquanto um bem de sobrevivência humana. E isso não acabou. Parece que pararam de falar porque aumentou a água? Não. É porque nós precisamos pararmos de pensar apenas e precisamos buscar recursos para resolver essa problemática. Esse problema não é de uma nação, esse problema é do mundo global. No quadro, dentro dessas questões que nós vivenciamos, a própria privatização dos recursos naturais e as alterações do cenário ambiental que hoje é visto através dos tsunamis, né, que destroem, eles não escolhem só casas de pobre ou rico, não, eles vão destruindo aonde eles chegam, né? E esses problemas ambientais que nós estamos assistindo a partir do século XXI, eles não têm fronteiras.
inteiras, e eles reclamam esse comprometimento global. Eu gostaria de ler aqui o que a Greta colocou. Roubaram meus sonhos, a minha infância com suas palavras vazias. Estamos no início de uma extinção em massa, e a única coisa que vocês falam é sobre dinheiro e contos de fada, de crescimento econômico eterno. É isso que ela quis dizer. O crescimento econômico, não é? O comprometimento global, ele é visto, ele é sentido, ele é nítido através das várias pesquisas que já foram realizadas, através da nossa própria observação. Vejam, quando você pensaria que antes do verão, que nós estamos já vivenciando, nós chegaríamos aí temperaturas de 37, 39 graus em plena 8 horas da manhã. Isso está se dando em toda a esfera, não só brasileira, mas mundial. No quadro, dentro dessas perspectivas, vamos ver aqui no quadro como esses impactos ambientais vão nos demonstrando os riscos e as incertezas acerca do futuro. E como oferecem aqui, num momento de discussão, facilidades para que nós possamos buscar aí, vamos dizer, não somente a extração, como foi em primeiro momento o processo de globalização, para atuar sobre aí os consumidores, né, de poucas exigências ambientais, mas também para se caracterizar, ou seja, para se manter enquanto algo real, algo que possa ser combatido ou possa ser aí trabalhado através dos mercados internacionais. Queremos dizer com isso que, dentro deste processo todo, a globalização e o meio ambiente é uma preocupação mundial, ela se faz presente desde as preocupações dos países desenvolvidos, ricos, como também dos países em desenvolvimento. É claro que esses países desenvolvidos, muitas vezes, a partir dos seus representantes, não aceitam as mudanças e muitas vezes colocam aí uma dificuldade, mas os avanços para refletir sobre o meio ambiente, a cada dia mais estamos aí presenciando. Vamos... Perdi a hora. Falarmos em globalização e desenvolvimento sustentável é o mínimo que se pode esperar dentro de uma leitura atual, societária, dentro de uma leitura consciente de cidadania. Por quê? Porque muitos já vimos aí, a partir dos séculos anteriores, desde o século XV, do século XX, o século XXI, vimos o quanto essas formas de pensar o mundo a partir da não escassez levou os indivíduos a uma irresponsabilidade com o todo, uma irresponsabilidade com as futuras gerações. Por isso, está sendo chamado a cada momento, e não é de agora, mas desde o século XX, há uma crescente preocupação das empresas, uma preocupação das organizações empresariais, das multinacionais, transnacionais, com o estabelecimento de uma prática que foi aí cobrada como um desenvolvimento sustentável. É uma prática onde ela pensa o processo econômico, o processo social e o processo ambiental junto para desenvolver suas estratégias, suas missões, suas formas de produção. Contudo, sabemos que muito disso também ficou mais um discurso, né? Se tornou aí um discurso do século XX, final do século XX, início do século XXI, até para ganhar aí, vamos dizer, uma audiência, né, dos seus próprios consumidores.
Mas, nesse momento, no século XXI, essa explicação apenas já não convence mais os consumidores. Os consumidores estão muito mais atentos e, por isso, exigem que as empresas façam a sua parte para a manutenção do desenvolvimento, para que não é o desenvolvimento ser freado no seu processo, mas que esse desenvolvimento traga respostas para uma sociedade onde a vida seja melhor, onde a saúde seja aí algo que realmente exista e que seus consumidores tenham a certeza que eles não estão degradando, depredando o mundo todo. No quadro, as reflexões que envolvem o desenvolvimento sustentável, elas datam desde 1987, com o relatório de Brundtland, quando coloca-se o nosso futuro comum, e que traz como preocupação o conceito de desenvolvimento sustentável, que para eles é aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras, satisfazerem suas próprias necessidades. É um termo muito utilizado no momento da aliança do desenvolvimento econômico-social com o desenvolvimento ambiental. Nesse sentido, o que observa-se com maior nitidez é que a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente tornou-se uma preocupação desde os anos 80, uma preocupação real, uma preocupação não somente virtual. E para a satisfação das necessidades básicas da população, a participação ativa da sociedade, a segurança social, as organizações empresariais passaram a investir mais em programas, em controles de reflorestamento, em formas de organizar o seu entorno dentro da sua estrutura, né, de desenvolvimento, passaram a se preocupar um pouco mais sobre isso para trazer aí essa participação desse desenvolvimento. No entanto, ainda chamamos atenção, muito dessas práticas ou dessas políticas que foram desenvolvidas com o nome de desenvolvimento sustentável, né, as ISOs, que foram aí aparecendo desde os anos 90 do século XX, elas têm uma característica apenas de atender ao mercado talvez até enquanto marketing, vamos aí, né, de uma forma genérica comentar. Então, é preciso que isso saia do plano deste olhar, vamos dizer, mercadológico, né, o desenvolvimento sustentável dentro de um olhar mercadológico, e passe a ser mesmo uma prática real que traga aí o desenvolvimento para toda a sociedade. Por quê? Porque isso é discutido, é refletido entre várias nações, entre vários grupos empresariais, entre várias corporações. No quadro, a elaboração de sistemas sociais que assegurem o emprego, respeito às culturas e incluam programas de educação. Aqui é interessante a gente chamar a atenção que em 2015 foram definidos objetivos do desenvolvimento sustentável, que orientaram as políticas nacionais e as atividades internacionais para até 2030. Entre vários dos seus objetivos, tínhamos ali a questão da educação, a questão da pobreza, a questão da saúde, a questão que envolve o próprio processo da desigualdade social, a questão da fome, a questão do emprego. Então, são questões que são apresentadas como objetivos para alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, uma nação consegue chegar e alcançar o seu desenvolvimento sustentável na medida em que ela consegue objetivamente atender esses princípios. E os 3, 4 principais objetivos são fome, a desigualdade, a educação, a saúde e também a questão do trabalho. Então, esses objetivos é que demonstram se uma sociedade ela preza pelo desenvolvimento sustentável e se ela realmente pratica, através das suas organizações e das suas empresas, esse desenvolvimento.
Chegamos a mais um momento de lembrarmos que você tem no seu livro didático várias situações, problemas que trabalham aí esse processo, o capítulo 3, a globalização e suas inúmeras formas, avanços, consequências e causas. Entre elas, nós temos a questão que envolve, no quadro vamos fazer a leitura, a questão que envolve as implicações. Por que as implicações ambientais na era da globalização são mais avassaladoras e intensas do que em qualquer outra época da história da humanidade? Será que o avanço da globalização, das relações ambientais, elas estão agora mais avassaladoras, estão se apresentando como o pior momento, a pior época dos períodos anteriores? Será que isso realmente se constitui enquanto fato, enquanto real? Vamos tentar observar dentro do quadro, dentro do plano de leitura que nós fizemos. Bom, no século XV, nós tivemos aí um processo de colonização, aonde os países desenvolvidos, colonizadores, vinham nos países colonizados, extraíam todas as suas riquezas, né? A maioria deles extraíam quase todas as suas riquezas e levava para a transformação em suas sociedades, deixando esses países vivendo aquela, vamos dizer, dentro de uma lógica apenas de sobrevivência. No segundo momento, nós vimos que a globalização ela se tornou um processo imperialista, né? Um império, onde determinados países tinham sobre outros países uma relação, uma interligação de manutenção deste processo de colonização, né? De tirar a matéria-prima, transformar essa matéria-prima em produto e despejar esse produto nesses países para consumo. Então, fazendo com que esses países sempre estivessem em dívida, não buscassem aí a sua própria forma de desenvolvimento, as suas tecnologias, a sua própria ciência e educação. E como isso se transformou, então, no momento atual que nós chamamos o pior momento da globalização, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente. É o avanço tecnológico, é o avanço das máquinas, são os avanços aos territórios, vamos dizer, nacionais, aonde as preservações de matas, as preservações das florestas passam a ser aí ameaçadas pelo próprio avanço do capitalismo. Então, nós tivemos, e atualmente estamos aí com muitas discussões em relação à própria Amazônia, o avanço do imperialismo na Amazônia, da entrada das máquinas na Amazônia, que não só destrói o meio, a biodiversidade, mas também as poucas populações que ali ainda sobrevivem, né? Os ribeirinhos, os índios, os nativos da região, os originários da região. Então, essas questões são pontuadas ainda no momento em que nós pensamos esse período da globalização que nós vivemos, porque isso é muito preocupante e faz com que nós tenhamos aí reflexões que aprofundem as discussões, que aprofundem as nossas preocupações em relação ao nosso próprio ambiente. Lembrando, o ambiente é o todo, é a saúde, é a educação, é o trabalho, são as relações com os processos de equidade no todo societário. No quadro, a globalização sendo um fenômeno com características bastante econômicas e, consequentemente, a própria privatização dos recursos naturais e a alteração do cenário ambiental, vai fazendo com que a nossa preocupação se preze, né, ou se pretenda na reflexão da equidade. É exclusivamente a partir da globalização que nós vamos ver uma forma discriminadora, concentrada a partir do capital, né? Enriquece poucos com o trabalho de muitos e aprofunda as diferenças sociais, a marginalização e a exclusão social. Nesse sentido, podemos dizer
que os impactos são avassaladores, porque vivemos muito próximo, quase não há região mais desabitada. Podemos comprometer futuras gerações por falta de conscientização e comprometimento com a sustentabilidade, com aquilo que nós chamamos de ecodesenvolvimento, um desenvolvimento sustentável a partir do olhar ecológico, a partir dos movimentos sociais e também dos econômicos. Problemas ambientais não têm fronteiras e reclamam um comprometimento global. Quer dizer que todo esse processo que nós vivemos hoje, a partir das extrações, né, que nós já vivenciamos e a partir das mudanças climáticas, não é só a mudança climática enquanto um discurso ecológico, vamos dizer aí, de movimento, tá, social, aonde não tem a preocupação com o desenvolvimento da sociedade. É claro que nós temos preocupação com o desenvolvimento, nós precisamos plantar, nós precisamos alimentar nossos povos, nós precisamos também trabalhar as nossas organizações. Tudo isso está no jogo, porque neste jogo o que tem de maior é a vida. E a vida não é só a vida humana, é a vida do biossistema, né? Da biodiversidade, é a vida do todo, é a vida do nosso próprio planeta. Então, esta preocupação se faz presente em todas as reflexões quando se tem o tema de globalização, quando se pensa esse mundo globalizado. Novamente, eu convido você a trazer aí as suas preocupações, as suas inquietações, ou aquilo que eu possa interagir, trazendo aí as reflexões da sociologia, do processo de conhecimento, aquilo que nós já fizemos de leitura na nossa sociedade, sobre a globalização e a nossa sociedade. Eu sei que tem muitas questões que nos inquietam, nos preocupam, principalmente no que tange ao emprego, principalmente no que tange às nossas relações no cotidiano global, nas questões que estão aí sendo postas pelo processo de precarização do trabalho, o grande desemprego, que não é só no Brasil. Se nós olharmos o panorama mundial, então as questões políticas do global, quando nós falamos hoje das relações globais, quando nós falamos do mundo global, ele está num processo de interação constante e interconexão, interatividade. E isso tudo reflete no nosso dia a dia, reflete na nossa educação. Por exemplo, hoje nós temos muito mais facilidade de conhecermos a realidade de outros povos, de outros mundos, fazermos os nossos estudos didaticamente através de pesquisas pela internet, conhecer os problemas que acontecem no mundo inteiro em segundos, no momento em que abrimos o nosso computador. Então, hoje nós estamos interligados, interconectados e, ao mesmo tempo, estamos aprendendo com isso, estamos nos educando para isso. E por isso que eu deixo aí uns minutinhos para você me mandar as suas questões, que eu possa contribuir um pouco mais sobre essas reflexões.
Qual a colocação do Brasil entre os países mais desenvolvidos? Acho que você está me perguntando no aspecto econômico. Nós já fomos terceiro lugar, quarto lugar, hoje em 2017 estávamos em oitavo. Mas em relação à educação, em relação ao nosso HDI, né, o Índice de Desenvolvimento da Nação, nós vamos ver que nós estamos lá no 100º, nós estamos lá no finalzinho, junto com os países pouco desenvolvidos. Então, o Brasil se destaca em alguns aspectos econômicos, mas em outros quase nada, né? E, ao mesmo tempo, quando vocês me perguntam por que em alguns países a imigração se torna ilegal, por conta de políticas específicas, né? E principalmente esses países, imigração ilegal se dá nos países desenvolvidos, tais como os Estados Unidos, onde se coloca ali uma grande, vamos dizer assim, um grande espelho, né? Um grande shopping center de trabalho, de desenvolvimento, se vende uma ideia de riqueza onde os países pobres que sofreram guerras e tudo mais vão buscar tentar suas vidas, tentar sua sobrevivência nesses países. Por isso que a imigração se torna tão rígida nesses países, né? E quanto ao desemprego, a questão da capacidade, seria por falta de capacidade das pessoas no mercado de trabalho? Olha, na verdade, nós vamos dizer que nós estamos hoje no Brasil com uma forma da educação alcançando muito dos indivíduos na sua preparação profissional para o trabalho. Eu acredito que o desemprego não se dá por conta disso somente, não só eu, como vários autores da sociologia. O desemprego é uma coisa muito mais estrutural, e aí teríamos que discutir em relação ao modo de formação do próprio capital. Mas agora vamos adentrar na próxima questão, que nos leva às discussões de recapitulando a aula, e ao mesmo tempo nós poderemos aí atender algumas discussões sobre a preservação das nossas riquezas, pensar aí no ambiente, de que maneira nós nos colocamos em sociedade. Então, recapitulando nossos estudos, a globalização afeta nossas vidas nos aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais, de forma não homogênea. Por isso, a partir dessa relação não homogênea, nós observamos que ela muitas vezes é colocada estritamente no âmbito do desenvolvimento econômico, mercadológico. Ela não trata das questões aí que poderiam ser vistas através do quê? Através do desenvolvimento social, através do desenvolvimento ecológico, através das relações. Nosso país, o Brasil, ele é rico em todos os sentidos. Nós temos uma formação de mão de obra hoje muito bem capacitada. É claro que perto dos países desenvolvidos, nós temos aí uma grande distância ainda, principalmente no que se diz respeito ao ensino médio. Nós temos uma evasão no ensino médio muito grande de brasileiros do nosso país que, por conta das próprias desigualdades, por conta das necessidades de sobrevivência, largam o ensino médio e vão buscar aí se fortalecer no trabalho. E o trabalho cada vez mais especializado, o trabalho exigindo cada vez mais uma postura dinâmica, de conhecimento, de entendimento das mídias, do processo tecnológico, ele vai trazer esse processo de exclusão desses indivíduos que não estão preparados. Mas a justificativa não pode se concentrar exatamente nesse aspecto que o indivíduo não se preparou. Na verdade, as condições sociais, as condições econômicas, políticas, desde o momento que se adentra o mundo da globalização, das privatizações, das relações que vão aí se dando impermeadas pelo capital financeiro, vão impossibilitando,
vamos dizer assim, alguns segmentos da sociedade, alguns indivíduos, né, alguns grupos sociais de participarem mais ativamente desse desenvolvimento global, desse, vamos dizer, dessa fantasia que é a globalização, trazendo consigo aí o quê? A perversidade da globalização. Então, é uma moeda, né, vamos dizer assim, com duas faces, aonde nós temos a fantasia, ou temos aí todo o aspecto, né, do desenvolvimento, riqueza, e ao mesmo tempo de perversidade. Existe um vídeo de Milton Santos, muito interessante, dos anos 90, onde ele faz toda essa relação mostrando os países da América Latina e o Brasil, como nós vamos sofrer esse impacto da globalização com o início das privatizações, com o início do próprio neoliberalismo instalado nos nossos países. Então, é importante a gente recorrer aí, tá na internet, é interessante a gente observar para ter um pouquinho mais, um outro olhar desse processo da globalização. Quero agradecer a tua participação. Muito obrigada.